Durante o século passado, o mundo ficou dividido entre o bloco capitalista e o bloco comunista. Mas essa não foi a verdadeira separação. Na realidade, o mundo ficou dividido entre aqueles que podiam controlar seus destinos e aqueles que estavam sujeitos aos desígnios oportunistas das grandes potências, que levantaram e derrubaram governos, mataram e torturaram pessoas em todo o grande tabuleiro de conflitos ocorridos ao redor do então chamado Terceiro Mundo. Hoje, vamos investigar o mais icônico e violento desses conflitos, a Guerra do Vietnã. This is the end, beautiful friend. A Guerra do Vietnã remonta à transição do século XIX para o XX, e para entendê-la precisamos nos voltar ao domínio colonial francês da Indochina, em 1885, inserido em um movimento maior, o neocolonialismo. O neocolonialismo é um processo de dominação política e econômica por potências capitalistas ocidentais, no final do século XIX e ao longo do século XX. No caso do Vietnã, a ocupação total de seu território pela França se deu especificamente no ano de 1907. Logo após a invasão, houve o desmantelamento das estruturas burocráticas da região, reestruturando-a aos moldes franceses. A colonização feita nessa região não foi tão predatória quanto em outros locais, mas houve grande descontentamento por parte da população. Isso se deve ao fato de que a maior parte dos investimentos da metrópole tenham sido para agricultura e mineração. Os investimentos e ganhos foram expressivos, entretanto, apenas franceses e uma elite econômica vietnamita colheram esses ganhos, enquanto sucateavam os sistemas internos do Estado vietnamita. Antes da colonização, a maior parte do povo vietnamita era alfabetizada, e em 1939, essa proporção já caíra para 15%. Nesse contexto, começaram a se popularizar ideias de cunho nacionalista no Vietnã. No início da década de 30, inicia-se um movimento que visava expulsar os franceses da região. Esse foi o movimento que eventualmente deu origem à FLV, ou Frente de Libertação do Vietnã. O sujeito mais importante nesse conflito todo, e possivelmente um dos mais importantes da história do Vietnã, surge justamente nesse movimento. Seu nome era Ho Chi Minh, o responsável pela criação do braço armado da FLV, denominado Viet Minh. Mas quem foi Ho Chi Minh? Nascido no dia 19 de maio de 1890, ele foi um militante revolucionário e importante estadista vietnamita no século XX. Ho Chi Minh começou sua vida como cozinheiro de um navio francês, o que permitiu que ele conhecesse muitos países. Aos 21 anos, mudou-se para Paris, onde começou a se envolver com política, participando da criação do Partido Comunista Francês. Depois, em 1923, foi para Moscou, onde entrou em contato com o comunismo soviético, aprendeu técnicas de guerrilha e passou a participar de comitês. Logo em seguida, voltou ao Vietnã. Então, quando se envolveu na política do Vietnã, já chegou com uma bagagem boa de revolução e combate. Nos anos 30, fundou o Partido Comunista Indochinês. Posteriormente, o Viet Minh foi fundado em 1941 para resistir à ocupação francesa. Mas daí eu te pergunto, onde estavam os franceses em 1941? Sob o domínio nazista. A Alemanha invadiu a França no dia 10 de maio de 1940. Então, na real, os franceses já não eram um grande problema nesse momento. O que rolou foi a transferência do controle do Vietnã para os japoneses, uma potência imperialista local aliada ao eixo. O imperador Bao Dai, que já era um fantoche do governo francês, torna-se então um fantoche do governo japonês. A grande diferença era que o Japão era uma nação altamente militarizada, não deixando tanta folga para os comunistas, que acabaram fazendo pouquíssima coisa nesse período. Então, na real, as coisas começaram a mudar mesmo mais para o final da década de 40. Após a queda das bombas de Hiroshima e Nagasaki e a subsequente rendição do Japão, o Vietnã foi devolvido para a França, que estava em reconstrução. A França, após a Segunda Guerra, não é a França neocolonialista, e a oposição vietnamita sabia muito bem disso. Daí que voltaram a se articular dentro do país. Enquanto isso, paralelamente, em 1949, Mao Tse-tung toma o governo da China. A consequência imediata disso foi a proliferação e favorecimento do projeto comunista no Oriente. Algo que agradava a Ho Chi Minh, mas que desagradava o bloco capitalista do mundo, que a essa altura já havia se tornado bipolar. A partir daí, o que rolou foi uma guerra entre a França e os Viet Minh. Os dois lados travaram aí uma guerra que durou 8 anos, conhecida como Guerra da Indochina. Esse foi um conflito longo e violento, que alcançou seu ápice em 1954, durante a Batalha de Dien Bien Phu, onde Viet Minh
saiu vitorioso, encerrando a guerra. Com isso, os franceses foram retirados da Indochina. No intuito de negociar um acordo de paz, a França convocou a Conferência de Genebra, recorrendo formalmente à nova ordem mundial que reconhecesse a independência do Vietnã, do Laos e do Camboja. Só que daí, os Estados Unidos e a União Soviética resolveram mudar o acordo e frustrar a independência desses países. O acordo final foi o Norte, onde o Vietminh mais forte ficaria em controle de Ho Chi Minh e colocaria Hanoi como nova capital, e o Sul permaneceria sob o governo de Bao Dai, deixando Saigon como capital. O acordo previa também a realização de eleições para reunificar o Vietnã em 1956. E daí tudo deu certo e ficou bem, não é verdade? Não, claro que não. Afinal, é óbvio que o xadrez global não permitiria tamanha autonomia dessa região. O antigo Vietnã do Sul dependia de ajuda econômica e militar dos Estados Unidos, enquanto o Vietnã do Norte recebia apoio da União Soviética e da China. Todo mundo estava envolvido e atento. Quando as eleições se aproximaram, o primeiro-ministro da região, Ngo Dinh Diem, deu um golpe militar no país, apoiado pelos Estados Unidos. Começa aí uma guerra civil. Os norte-americanos participavam oferecendo armas e conselheiros militares aos exércitos sul-vietnamitas, e os soviéticos faziam o mesmo com os norte-vietnamitas. Além do exército regular, o Vietnã do Norte também tinha grupos de guerrilheiros chamados Vietcongs. Logo de cara, Diem parecia estar condenado, pois perdia cada vez mais sua base aliada. Os motivos eram vários, mas em especial o seu tratamento para com os seguidores do budismo. Diem era católico, mas a imensa maioria do povo vietnamita é praticante do budismo. Daí que ele optou por prender e matar centenas de budistas, o que não trouxe nada além de fragilidade para o seu lado. Em 1963, integrantes do exército sul-vietnamita assassinaram Diem e articularam um golpe de Estado. Em seguida, oficiais do exército assumiram o governo. 3 semanas depois, é assassinado John F. Kennedy. Nessa época, havia 16 mil assessores americanos no Vietnã do Sul. No ano seguinte, o Congresso norte-americano dá aval para Lyndon B. Johnson aumentar o envolvimento estadunidense no conflito, em razão do que teria sido um ataque vietnamita a um navio de guerra americano que estava nas águas do Golfo de Tonkin. Johnson então expande o contingente de 16 mil para 500 mil norte-americanos. No dia 2 de março de 1965, se inicia a campanha de bombardeio aéreo ao Vietnã. Nas palavras do general Curtis LeMay, vamos bombardeá-los de volta para a Idade da Pedra. Uma semana depois, chegaram as primeiras tropas de combate norte-americanas. De 1965 em diante, a guerra esquenta, mas não chega a nenhuma definição clara. Em 1968, todos os limites do razoável de um conflito militar já foram extrapolados. De um lado, os norte-vietnamitas, em conjunto com os Vietcongs, lançam a ofensiva Tet, um ataque desumano a cerca de 100 cidades e vilas do sul. Do outro, soldados americanos na cidade de My Lai executam impiedosamente centenas de civis. A verdade é que, internamente, os Estados Unidos não estavam preparados para tamanha resistência por parte do Vietnã, um país pobre que não teve sossego algum por muitos séculos. O grande entrave fora Ho Chi Minh e seus guerrilheiros. Afinal, o terreno é altamente úmido, florestado e irregular, compreendido apenas pelos vietnamitas, que sabiam quando atacar os pontos fracos e como evitar os pontos fortes do oponente. Ao final de 1968, os Estados Unidos perderam seu fôlego inicial e estavam sendo profundamente pressionados internamente. O governo americano estava com o filme queimado por todas as barbaridades ocorridas durante o conflito militar, que também traumatizaram seus jovens. Eles, a essa altura, já estavam cansados de se perguntar por qual motivo estavam lutando contra um povo tão distante. Artistas, intelectuais, atletas e jornalistas pressionavam pelo fim da guerra. Em julho de 1969, Richard Nixon ordenara a primeira retirada de tropas da região. No ano anterior, durante sua campanha, o republicano propusera uma campanha nomeada Paz com Honra, que consistiria basicamente em aumentar o financiamento do Exército do Sul para que eles conduzissem a guerra sozinhos. A ideia era poupar vidas americanas, mas não perder a guerra. Nixon também tentou estabelecer negociações com a União Soviética, o que levou a uma redução de armas nucleares pelas superpotências e a uma reaproximação com a China. Entretanto, ambos continuaram a enviar ajuda para os vietnamitas. Por motivos não ligados à guerra, em setembro de 1969, Ho Chi Minh morreu em Hanoi, aos 79 anos. Em abril de 1970, Nixon anuncia que suas tropas atacarão posições inimigas no Camboja, que causa protestos em universidades americanas. Em maio,
a Guarda Nacional estadunidense dispara gás lacrimogênio contra estudantes e o confronto resulta em 4 jovens americanos mortos. Em 1971, ocorre outro baque no governo Nixon, com a liberação dos Pentagon Papers. Tratava-se de um documento ultra-secreto sobre os planos americanos para o Vietnã. Quem liberou foi o funcionário do Pentágono Daniel Ellsberg, na esperança de que fosse, em suas palavras, tirar a nação de uma guerra errada. Em 1971, 61% dos americanos já se opunham ao conflito. O governo Nixon, além de todas as tensões, também não duraria muito. Em 1972, devido ao escândalo de Watergate, termina renunciando. Em janeiro de 1973, o Vietnã do Norte, o Vietnã do Sul, os Vietcongs e os Estados Unidos assinaram um acordo para pôr fim aos combates e quase todas as forças estadunidenses foram retiradas do país. Entretanto, a guerra não acabou e os Estados Unidos continuaram a fornecer dinheiro e equipamentos ao Vietnã do Sul. Só que isso não durou muito tempo. Já em agosto de 1974, reduziram ainda mais sua ajuda ao Vietnã do Sul, o que levou a uma rápida deterioração do exército sul-vietnamita. Aproveitando o enfraquecimento, os norte-vietnamitas articularam uma investida final. Em 30 de abril de 1975, a guerra terminara e os comunistas haviam vencido. No ano seguinte, eles unificaram os Vietnãs em um só país, de capital, Hanoi. Também mudaram o nome de Saigon para Ho Chi Minh City. Mais de 1 milhão de homens, mulheres e crianças vietnamitas morreram na guerra, junto com coisa de 58 mil jovens norte-americanos. Aliás, os Estados Unidos também nunca declararam oficialmente guerra ao Vietnã e tampouco documentaram como derrota a sua retirada do conflito. Ainda há hoje quem diga que eles saíram vitoriosos. Mas é bastante claro que o vencedor do conflito foi o Vietnã do Norte, se bem que, para falar a verdade, ninguém saiu ganhando. Bom, é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa um like, compartilha, manda para as pessoas. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Quem sabe a gente não responde. E, acima de tudo, se você gosta do nosso trabalho, se você gosta do conteúdo que a gente faz, considere se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações. E, bom, é isso aí, gente. Um gigantesco abraço. Tchau, tchau.